O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quarto capítulo, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando, crescendo, mas ele nem sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os passarinhos do céu podem abrigar-se à sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles poderiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estavam sozinhos, ele os ensinava particularmente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, povo de Deus, mais um domingo sem a presença dos fiéis. Que sofrimento. Bancos vazios em nossas igrejas. Impedidos estamos de participar da Eucaristia. Estranho, não é? Mas tudo isso vai passar. Você em casa pode agora sentir mais profundamente o significado desta celebração. Estamos reunidos no amor de Cristo. E nada nesse mundo nos impedirá de celebrar nossa fé, de buscarmos o Senhor como mendigos, famintos do pão de sua palavra. Nada nos impedirá de estarmos próximos, mesmo à distância. A fé nos une num só espírito, a fé nos une num só coração, para dizermos: Ele está no meio de nós. Quantas vozes agora me acompanharam? Milhares de vozes. Sinto alegria em poder viver a fé. Vejo pessoas em casa chorando. É a força da fé que nos une. É o Espírito que nos irmana. É a certeza de que venceremos tudo. Porque Deus é Deus. E só Ele basta. As leituras de hoje nos convidam a meditar sobre a palavra, que é comparada a uma árvore, a uma semente. Jesus faz uso dessa linguagem simbólica para transmitir a sua mensagem no Evangelho. E já no Antigo Testamento, na leitura que ouvimos de Ezequiel,
A primeira leitura nos aponta exatamente que Deus age assim. Que todos saibam que eu rebaixo a árvore grande, eu elevo a árvore baixa, faço secar a árvore verde, faço brotar a árvore seca, porque só eu sou o Senhor, eu digo e faço. Você compreendeu? O Senhor é o dono da história, do tempo e de tudo que existe debaixo do céu. Como a sua palavra se realiza, quantos reinos caíram, quantos impérios potentes se destruíram. A história humana nos diz. É uma verdade. A arrogância dos poderosos é como um piscar de olhos. Se dilui, se desfaz como a fumaça no espaço. Felizes os que temem o Senhor e andam em seus caminhos. Assim diz o Senhor. Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, a árvore nobre na região de Jesus, o cedro do Líbano. Eu o plantarei sobre o monte mais alto de Israel. O Senhor é aquele que cuida, planta, para que essa semente, que é a palavra, dê muitos frutos. Mas a árvore grande, o homem orgulhoso, o homem autossuficiente, a sociedade dominada pelo orgulho de um falso poder, todos cairão. E só basta ver a história. Mas Deus eleva os humildes, destrona os poderosos. E como isso é uma verdade que muita gente não quer entender. Foi por isso que a gente rezou o Salmo 91. Como é bom agradecer a Deus. Como é bom cantar salmos de louvores ao Altíssimo. Anunciar pela manhã a sua bondade. À noite, anunciar o seu amor fiel. O justo, o homem temente a Deus, crescerá como o cedro do Líbano, como a palmeira, florirá igual ao cedro do Líbano na casa do Senhor. Como é belo perceber a realização dessa palavra. Os que temem o Senhor suportarão tudo, vencerão tudo, nunca se entregarão ao desespero, ao desânimo, porque dentro deles há a semente vigorosa, a seiva que vitaliza, que os mantém de pé. Por isso, na segunda leitura, Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala da confiança, dessa esperada esperança dos que creem no Senhor. Estamos cheios de confiança. Preferimos deixar a moradia do nosso corpo para irmos morar junto de Deus. Por isso nos empenhamos em agradar a Deus. Você tem se empenhado para agradar a Deus? Ou você tem se empenhado para agradar a si mesmo, aos homens, aos seus patrões? Se empenhe, use a inteligência primeiro para agradar a Deus. Quando agradamos os homens, quase sempre desagradamos a Deus. Que palavra, né?
Aliás, diz Paulo, todos nós temos de comparecer às claras ao tribunal de Deus, ao tribunal de Cristo, é uma verdade. E então, cada um receberá a devida recompensa. O prêmio ou o castigo. A vida eterna ou o inferno. O inferno é a frustração da pessoa. É a não realização do projeto que Deus lhe confiou. É o fracasso humano. É a ausência do amor. É o sofrimento eterno. Está longe de Deus. Por isso, no Evangelho, Jesus compara o reino dos céus à semente lançada à terra, tão pequena. Ela vai se desenvolvendo dia e noite, vai crescendo sem que ninguém saiba como se dá, até aparecerem as folhas, depois os ramos, depois as espigas, os grãos, até a colheita. É a vida. É a vida. Haverá um dia da colheita. Felizes os que estiverem prontos, com frutos amadurecidos, pelas obras da justiça, da caridade e do amor, que se opõem à ganância do mundo, ao materialismo ateu, que se opõem às ideologias materialistas que se espalham pela sociedade e às vezes contaminam até os que estão dentro da igreja. Meus irmãos, nossa riqueza é diferente. Aspiramos em meio às coisas que passam, aquelas que são eternas. Essa é a razão de nossa alegria, de nossa esperança. E como a sementinha de mostarda tão pequena, lançada à terra, é capaz de crescer e até de abrigar os passarinhos do céu, assim as pequenas obras feitas por amor tornar-se-ão grandes aos olhos de Deus. Lembre-se, um pequeno gesto de caridade é um tesouro que você guardará no céu. Um olhar de compaixão, a capacidade de perdoar alguém que lhe ofendeu, a capacidade de amar e sempre amar e querer vencer tudo pelo amor, são pequenos gestos, sementinhas de mostarda que vão fazendo crescer em você as coisas do céu. Queridos irmãos, queridas irmãs, às vezes as pessoas buscam as grandezas das coisas que passam. Levadas pelas vaidades, querem aparecer. E quando alguém quer aparecer no que faz, fica sozinho. Se perderá na sua própria astúcia, das suas vaidades. Vaidades e só vaidades, diz a palavra, são apenas vaidades. Nada mais do que pó que o vento sopra e não deixa rastro nenhum. Felizes os homens e as mulheres que querem viver a humildade, como Santo Antônio, como todos os santos e santas de Deus. Antônio é esse exemplo de humildade, de grandeza espiritual. O grande pregador que convertia multidões, mas tão humilde, servo dos pobres. Eu fico irritado, saibam vocês, com a Rede Globo nos seus noticiários, quando apresenta Santo Antônio como santo casamenteiro, dizendo besteira de gente ignorante das coisas de Deus. Antônio continua falando ao mundo pelo poder da palavra que o apaixonou, servo de Deus na humildade, na sua paixão pelo amado Jesus. Antônio, o guerreiro contra as forças do maligno. Quero terminar essa homilia contando-lhes um dos milagres de Santo Antônio.
no seu convento franciscano, e Francisco, o grande Francisco de Assis, o chamava o meu teólogo. Foi porteiro, foi formador, foi pregador, foi enviado em missão difícil ao Marrocos, missionário. Respeitem Santo Antônio, raça incrédula. Tenho pena de vocês. E um dia no convento, Antônio, vendo as filas lá em Pádua, intermináveis de pobres, famintos, querendo um pão para não morrer, ele foi à despensa do convento. Eram mais de 200 frades que moravam ali. E pegou todos os pães disponíveis para a semana e, calado, os distribuiu com os pobres que estavam à porta do convento. No anonimato, na simplicidade. À noite, na hora da janta, no grande refeitório, todos os frades sentados, cadê o pão? E o superior chamou o irmão padeiro e deu-lhe uma bronca. Cadê os pães? Você não os produziu. Irresponsável. E o pobre frade, responsável pela fabricação dos pães, dizia: meu senhor, os pães desapareceram da despensa. Mas como? Você está mentindo? E ele, chorando, dizia: não estou mentindo. Os pães estavam lá e de repente desapareceram. Ninguém entrou no convento, ninguém os roubou. Você está mentindo. E aquele irmão ajoelhado dizia: não estou mentindo, os pães desapareceram. Fez-se um silêncio. Antônio se levantou do seu lugar, foi devagarinho, chegou junto do irmão que estava chorando e disse ao ouvido: vai à despensa e traz os pães. Antônio, os pães desapareceram, Antônio. Vai à despensa, eu estou te dizendo, e encontrarás os pães. Ele se levantou correndo e, quando abriu a porta da despensa, os balaios estavam cheios de pão. Por isso, o povo simples e humilde diz: pão de Santo Antônio na farinha não faltará na nossa mesa. A confiança e a fé. Este é o Antônio que nós veneramos, que amamos e denunciamos essa imprensa maldita que quer apresentá-lo da forma deles, raça de víboras, como disse Jesus. Que nesse dia venderemos à distância Santo Antônio e digamos humildemente: rogai por nós, para que Deus nos livre dessa pandemia.